Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o professor Tomé Mendonça e esse é o nosso canal de aulas de Química para alunos de ensino médio, vestibulares em geral, Enem, enfim, todo mundo que precisa aprender um pouquinho mais de Química, precisa compreender o conteúdo teórico, aplicar no seu conhecimento prático, tá ok? Para você que ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal Tomé Mendonça. Se você já assistiu algum outro vídeo nosso, marca aí um ok, um like, que você gostou do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem ou pode mandar pelo próprio Facebook, pode se inscrever e mandar sua dúvida ou pedido do conteúdo que você queira assistir, tá ok? A gente já viu uma aula passada sobre misturas e sobre substâncias. Caso você não tenha assistido, você pode dar uma olhada na aula anterior. Fica aqui a sugestão para a gente, vou botar nessa região aqui a sugestão da aula passada. E agora o nosso assunto é justamente a consequência disso, que é a mudança de estado físico. A gente relembrar aqueles conceitos básicos que caem em toda a prova, por mais simples que seja, você tem que relembrar esse assunto, tá bom? Então a gente vai ter aqui a seguinte informação. Primeiro, mudança de estado. Aqui eu não vou entrar em detalhes quanto à questão do estudo dos gases ideais, das variáveis de estado de um gás, onde você fala temperatura, pressão, volume, número de partículas. Não. Quando eu falo estado aqui, eu estou sendo, nesse caso, nessa aula, eu estou sendo bem mais simplista. Eu estou dizendo para você que é justamente o estado de agregação das minhas partículas, só isso. Eu não vou entrar em detalhes mais complexos, porque essa aula aqui não cabe, não se aplica por enquanto. Posteriormente a gente até vai fazer um aprofundamento sobre isso. Mas a princípio, os três estados de agregação das partículas, a gente vai trabalhar aqui ó, o sólido, onde eu utilizo o exemplo da água, claro, é o exemplo mais comum que existe. Note que existe uma compactação de partículas no estado sólido, não existe praticamente distância de uma partícula para outra, o que confere ao sólido um formato específico, né? Ele tem volume, o seu volume ele é bem determinado, o seu formato ele é bem determinado, as suas propriedades de agregação são bem definidas, ok? Aí você diz, Tomé, é sólido, aqui eu estou falando da água, mas eu posso falar de uma infinidade de substâncias. Metal, madeira, enfim. O caso da água aqui é o mais fácil, já que a transformação da água dos três estados de agregação não chega a ser complicado, né? Só precisa de uma mudança de temperatura. Aqui você tem um líquido onde você tem forças de coesão mais ou menos equilibradas com forças de repulsão, diferente do sólido onde a coesão aqui é máxima ao ponto de aproximar as partículas. No líquido você tem uma coesão muito próxima da separação, muito igual aproximadamente, onde o líquido ele adquire o volume e o formato do recipiente que está o contendo. E o gasoso, onde você tem uma liberdade máxima de partícula, você tem uma situação onde a repulsão é máxima, a distância média das partículas é maior, onde as partículas têm uma liberdade de movimentação. Aqui eu não diferenciei gás de vapor, tá? Não diferenciei, eu coloquei de forma bem genérica, mas você lembra que quando a substância no seu estado natural ela é sólida ou ela é líquida, ela vira um vapor. A água vira vapor de água. Mas quando a substância já é gasosa no seu estado natural, como é o caso do oxigênio, do hidrogênio, ele é um gás mesmo, não é um vapor. Então aqui eu tenho repulsão máxima, eu tenho maior liberdade de movimentação. Então a gente vai lembrar que essas transformações aqui são de passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são transformações físicas, não modifica a estrutura íntima da matéria, tá certo? Permanece sendo a mesma substância, e o diferencial aqui é a temperatura. O grau de agitação das moléculas ele é determinante para a mudança dessa aproximação média das partículas. Então não deixa de ser a mesma substância. Note que aqui você tem a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, certo? Através de uma temperatura específica chamada temperatura de fusão ou ponto de fusão. A passagem do líquido para o sólido é a solidificação. Tomé, mas eu chamar de congelamento. Congelamento é só da água. Qualquer outra substância eu não uso congelamento. Congelamento é só da água, porque só a água forma gelo. Qualquer substância em geral você chama solidificação. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, o estado de vapor no caso, né? Aí você diz também, mas eu li que tem três tipos de vaporização. Tem
Tem sim. Tem a minha ebulição. A ebulição é quando você bota uma água para fazer um café, para ferver. Você nota que a ebulição é um processo relativamente lento, precisa de um aumento de temperatura, para uma temperatura adequada. Cada substância tem a sua temperatura de ebulição, e você caracteriza a ebulição como um tipo de vaporização no qual você observa a formação de bolhas. Você tem também a evaporação, que você não precisa aumentar a temperatura, mas você atinge uma pressão de vapor, onde a substância passa naturalmente do líquido para o gasoso. Você não precisa aquecer, não formam bolhas, é como uma poça d'água evaporando mesmo, literalmente. E o terceiro tipo de vaporização é a calefação, no qual você já deve ter visto, por exemplo, quando você pega uma frigideira quente e coloca ela muito quente embaixo da torneira derramando água, a água bate e a água vai entrar no estado gasoso praticamente instantaneamente. Você tem aqui um aumento de temperatura brusco, rápido, instantâneo. É uma vaporização causada por um aquecimento brusco. Então, lembrando, a vaporização ela tem três tipos. Eu tenho a ebulição, que é o caso da água ferver, eu tenho a evaporação e eu tenho a calefação. E aqui o retorno é a condensação, né, do gasoso para o líquido, quando você reduz a temperatura do gasoso até chegar ao líquido. Lembrando que a mesma temperatura que eu passo do sólido para o líquido é a temperatura que eu passo do líquido para o sólido. A temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. A temperatura de vaporização é a mesma temperatura de condensação. Qual é a diferença? Eu vou aproveitar aqui, vou utilizar aqui a nossa caneta. A diferença é que para a direita, todo processo que é para a direita é um processo que ocorre aquecimento, então é um processo endotérmico. E todo processo que é para a esquerda ocorre resfriamento, é um processo exotérmico, ocorre liberação de calor, tá certo, pessoal? Então a gente volta aqui para a nossa apontadora laser e a gente vai lembrar que tem um último passo aqui, que é a sublimação. Lá antigamente, década de 90, tinha livros que diziam que do sólido diretamente para o gasoso era a sublimação, do gasoso voltando para o sólido sem passar pelo líquido era ressublimação. Esse nome não existe mais. Toda hora é sublimação. Um exemplo do sólido para o gasoso, diretamente, né, quando ele passa do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, são aquelas bolinhas de naftalina. E do gasoso diretamente para o sólido sem passar pelo líquido é o iodo. Okay? Então aqui nós temos uma revisão das nossas transformações físicas de estado e nós vamos agora continuar a nossa matéria. Desculpa a você que está assistindo esse nosso vídeo, você está percebendo que a minha voz não está mesmo um pouquinho resfriado, o nariz está um pouco incomodando, mas dá para você entender aqui a nossa aula. Então vamos aqui, ó, gráfico de aquecimento. O gráfico de aquecimento, para começo de conversa, se ele é aquecimento, eu estou aumentando a temperatura, então ele é crescente. Você vai perceber aqui nesse gráfico, ó, eu tenho o eixo da temperatura, o eixo vertical, e eu tenho o eixo do tempo em minutos. Aqui eu vou plotar, ou seja, eu vou jogar as informações, eu vou inserir os dados no meu gráfico. Eu vou transformar esses dois eixos na nossa informação aqui no meu gráfico crescente. Observe que aqui eu tenho, ó, daqui para cá eu estou aquecendo a minha substância sólida. Por que eu sei que eu estou aquecendo? Porque o gráfico está inclinado. A temperatura no qual esse meu sólido vai chegar bem aqui, eu vou dizer que é o meu ponto de fusão. Temperatura no qual ele vai passar o estado líquido. E ele vai demorar tempo T1, X minutos, tempo qualquer em minutos, para chegar até esse ponto. Observe que se eu continuar aqui no nosso gráfico, você vai ter um intervalo que ele vai ficar horizontal. Toda vez que ficar horizontal, você vai ter um degrau, um patamar. Você pode dizer aqui que está acontecendo mudança de estado. Então, depois do sólido, você já sabe que vem o líquido. O líquido vem logo aqui em seguida. Eu vou até mostrar logo para você. Está aqui o líquido. Então, ó, o que é essa região aqui primeiro? Aquecimento do sólido. O que é esse ponto aqui que eu estou mostrando? É o ponto em que ele atingiu a temperatura de fusão, num tempo qualquer T1. Daqui, desse ponto até esse ponto aqui, eu continuo promovendo a minha mudança do sólido para o líquido. Então, nesse intervalo aqui do T1 até o T2, a temperatura permaneceu constante. Está horizontal, não mudou a temperatura. Daqui, ó, do começo até aqui, eu estou aquecendo. Daqui para cá, horizontal, constante. Aqui eu estou com mudança do sólido para o líquido. Então, tem os dois estados físicos, sólido mais líquido.
Daqui até aqui eu tenho um aquecimento do meu líquido. Note que ele sai dessa temperatura do ponto de fusão, nesse ponto aqui, e chega nesse ponto aqui, que é a temperatura do meu ponto de ebulição. Então, quantos minutos ele passa no estado sólido? Aí ele vai lhe dar valores, você vai fazer uma subtração, T1 menos 0. Quantos minutos ele passa mudando de estado físico do sólido para o líquido? Você vai subtrair esse valor menos esse. Quantos minutos ele passa no estado líquido? Você vai subtrair esse valor menos esse. Ok? Continuando aqui, eu tenho uma outra mudança de estado, que é justamente a ebulição. Ó. Ele passa do líquido para o gasoso, né? Mas aqui ó, eu tenho os dois. É como a água estivesse fervendo, eu tenho líquido e gasoso ao mesmo tempo, enquanto tiver os dois, a temperatura não muda. Tá certo? A temperatura só muda, só volta a ser inclinado quando eu tenho apenas um estado. Aqui é inclinado porque eu só tenho o sólido. Aqui é horizontal porque eu tenho dois, sólido e líquido. Aqui é inclinado porque eu só tenho líquido. Aqui é horizontal porque eu tenho dois, líquido e gasoso. E aqui eu tenho o gasoso, o aquecimento do gasoso. Aqui é o início da fusão, final da fusão. Início da ebulição, final da ebulição. O que é importante eu lembrar nesse gráfico? Esse gráfico aqui você vai perceber que esse intervalo do T1 ao T2 é a variação do tempo em que ocorreu a fusão. E também aqui do T3 ao T4 é o intervalo de tempo em que ocorreu a ebulição. É só você subtrair os valores que ele lhe der. E essa substância é chamada de substância pura. Por que é pura? Porque ele tem dois patamares. Ele não tem só o ponto de fusão constante, nem só o de ebulição constante. Ele tem os dois. É preciso que tenha ambos constantes. Tem que ter os dois constantes para ser chamado de substância pura. Qualquer situação que não tenha dois patamares, já não é mais substância pura, já é uma mistura. Observe que aqui eu tenho um gráfico de resfriamento. É o mesmo raciocínio, eu tenho aqui a temperatura, eu tenho aqui o eixo do tempo, só que o gráfico agora é decrescente. Ó. Eu começo no gasoso, não começo no sólido. Observe que eu começo no gasoso e aqui o primeiro patamar não é o ponto de fusão, é o de ebulição, porque eu estou diminuindo a temperatura. Aqui eu tenho o líquido mais o gasoso, lembrando que toda vez que for horizontal são dois estados. Aqui eu tenho o resfriamento do líquido, lembrando que o tempo de ebulição foi do T1 ao T2. Aqui eu tenho a fusão, que é o sólido passando para o líquido, ó, do T3 ao T4. E aqui eu tenho o meu sólido. Então, aqui eu posso dizer que também é uma substância simples, com certeza. Substância, desculpa, falei errado. Simples não, vamos corrigir, né? Substância pura, pura. Por que é uma substância pura? Pode ser pura simples ou pura composta, viu, pessoal? Não importa. O intervalo de fusão, o intervalo de tempo de ebulição também. Também é uma substância pura, porque tem o ponto de fusão e o de ebulição constante. Só tem dois patamares. Também é o mesmo raciocínio do gráfico anterior? A diferença é que esse aqui é decrescente porque é resfriamento. Quando eu tenho aquecimento da água, note que vai ser a mesma coisa do meu gráfico de aquecimento de uma substância pura qualquer. Aqui, ó, mesmo raciocínio, mesma coisa. Vou construir aqui o gráfico para você. Tá? Aí você diz assim, Tomé, qual é a diferença? A diferença é que a gente já sabe os valores. A gente já sabe que o sólido da água é o gelo, o líquido da água é a água líquida, a gente já sabe, e o vapor da água está aqui, é o gasoso. Aqui eu tenho gelo mais água, temperatura, qual a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Claro que esse gráfico não está em escala, mas é só para você saber, ter uma ideia do desenho aqui, do formato do meu gráfico. Note que ele tem dois patamares, então a água aqui é imaginando a água pura, água destilada. A água misturada com sais não vai ter esse comportamento dessa forma não. Tá? Aqui é uma mistura comum, pessoal. Observe aqui uma mistura comum. Pode ser água e sal? Pode. Pode ser água e sal. Observe aqui a situação. Ó. Uma mistura comum ele não vai ter esses patamares que a substância pura teve. E sim, eu vou ter intervalos. Ó, eu tenho aqui o sólido, não muda nada. Só que aqui onde ocorre a fusão, note que a fusão começa nesse ponto, nessa temperatura aqui de fusão, e termina nessa temperatura. E que ele continua aquecendo até terminar a passagem do sólido para o líquido. Mas ele não tem a mesma
inclinação que tem aqui no meu estado líquido. Ele é uma mudança bem mais suave de temperatura. Note que daqui para cá eu tenho o aquecimento do líquido, e daqui para cá você tem um líquido mais o gasoso. Perceba que também é uma inclinação bem mais suave do que aqui no caso gasoso. Aqui é o início da ebulição e aqui é o final da ebulição. Perceba que é uma mistura comum, por exemplo, água e cloreto de sódio. Tem um ponto de fusão que é variável, né, o intervalo, começa aqui e termina aqui. E um ponto de ebulição variável também, começa nesse ponto e termina nesse ponto. O raciocínio é muito parecido, né? A diferença é que você tem aqui intervalos. Tome um cuidado com isso aqui, pessoal. Mistura eutética. Também eu já vi esse nome, já caiu já no vestibular, já caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, já caiu no Enem, caiu muitas provas de Instituto Federal em todo o Brasil, para aquelas provas de cargo de técnico, né? Você tem misturas eutéticas, por exemplo, na prova da Petrobras. Tem gente que fala sobre ligas metálicas, fala sobre tubulações, tá certo? E existem determinadas ligas metálicas especiais que são misturas eutéticas homogêneas sólidas. O que é a mistura eutética? Olha aqui o que é a mistura eutética. É bem fácil você entender. Está aqui o gráfico de aquecimento de uma mistura eutética. Perceba que até aqui não tem dificuldade nenhuma para você, né? O ponto de fusão constante. Só que a ebulição, ó, não é constante. Então, o que é a mistura eutética? É quando eu tenho um ponto de fusão constante, porém eu tenho um ponto de ebulição variável. A mistura eutética tem só o ponto de fusão é constante e o de ebulição variável. A constante é só fusão, tá certo? E aqui é variável. Você diz, Tomé, um exemplo de mistura eutética, uma liga metálica de cádmio a 40% e bismuto a 60%. Observe como é fácil você identificar que isso é uma mistura eutética, não é uma mistura comum. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o ponto de fusão do cádmio sozinho, puro, é 320,9 graus Celsius. Desculpa, eu esqueci de botar o C bem aqui, já eu vou corrigir isso, tá? O ponto de fusão do bismuto é 271,3 graus Celsius. Vou colocar o C depois aqui. Note que o ponto de fusão da liga, detalhe, é qualquer liga de cádmio e bismuto em qualquer proporção? Não, tem que ser obrigatoriamente 40% a 60% em massa. Obrigatório. Eu tenho 140 graus Celsius, é a temperatura de fusão fixa dessa liga. A ebulição é variável, mas o ponto de fusão é fixo. Então isso aqui é uma mistura eutética. Nessa proporção, se eu alterar aqui para 41 e aqui para 59, mudou, já não dá mais esse gráfico, já não é a mesma coisa. E se eu tiver aqui, eu tenho a fusão constante. Se eu tiver a ebulição constante, aí você vai ter uma mistura azeotrópica. Observe como o raciocínio é o mesmo caso, só que a fusão ela é variável e a ebulição é constante. Tá certo? Ó, possui ponto de fusão variável, ponto de ebulição constante. Mistura azeotrópica. Olha uma dica que eu vou te dar para você não confundir. Ó. Eutética, a palavra é menor, eutética, tem o menor número de letras. Então o que aqui é constante na eutética? É a fusão. É uma palavra menor. Azeotrópica, olha que palavra enorme, né? Muitas letras. Quem é que tem constante? É a ebulição. Palavra maior também, ebulição, maior temperatura, tá certo? Então observe aqui um exemplo, ó, o etanol a 96 graus GL, aquele etanol que você compra na farmácia, que tem 96% em volume de etanol anidro puro e 4% de água, né? Aquele etanol comum que você consegue comprar com facilidade, perceba que ele é uma mistura azeotrópica. Por quê? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Do etanol puro, sem nada, 78,4. Observe que da mistura de etanol 96% em volume é 78,2. Ó, mas é constante. Só o ponto de ebulição. Por isso que é uma mistura azeotrópica. Ok? Então, meus amigos, terminando aqui essa nossa aula teórica sobre os gráficos de aquecimento e mudança de estado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da nossa aula, marque logo um ok, um joinha, marque aí um like que você gostou da nossa aula. Está aqui o nosso contato, nosso telefone, o WhatsApp também. Aqui os nossos e-mails, tá certo? Ó, aqui os nossos e-mails de contato.
E mande sua dúvida, sua pergunta, seu comentário e até a nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado. Até mais.